Boa noite, povo de Deus! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Vocês estão bem, povo? Que alegria ter vocês aqui nessa noite, para darmos início a mais um cerco de Jericó do nosso grupo de oração, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai ser bênção de Deus sobre nós. Você também que nos acompanha pelo YouTube do nosso grupo de oração, seja bem-vindo. É uma alegria ter você em casa. Compartilhe a live do nosso grupo de oração com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. E você que está em casa também, dá tempo de você vir participar do Cerco de Jericó conosco, tá? Vão ser 7 semanas clamando que as muralhas caiam em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé para darmos início ao nosso grupo de oração, a este cerco de Jericó. Quem está vindo pela primeira vez aqui no nosso grupo, erga a mão, fazendo favor. Quem está vindo pela primeira vez, olha, muita gente. Sejam bem-vindos. Se você está do lado aí de um irmão que ergueu a mão, cumprimente ele, fala, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui. E já vai dando a paz de Jesus para o irmão que está do seu lado aí também, né? Pai Jesus, seja bem-vindo. Amém? Antes da gente começar, mais um aviso. Os adolescentes de 11 a 17 anos, lá na cripta, nós vamos ter o cerco de Jericó também para os jovens e os adolescentes. Então, se você tem jovem, adolescente na sua casa, de 11 a 17 anos, tragam eles para o grupo de oração, que lá embaixo, na cripta, está tendo o cerco de Jericó também para eles. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar sobre nós, o Espírito Santo de Deus, para que seja feito um novo Pentecostes durante esse cerco de Jericó. Que possa acontecer curas, milagres e prodígios na vida de vocês, nas nossas vidas. Você crê nisso sim ou não, meu irmão? Sim. Ixi, vamos ter que começar de novo. Você acredita nisso sim ou não? Sim. Quem está precisando de curas, levanta a mão. Quem está precisando de milagre, levanta a mão. Então é isso que nós vamos começar a clamar nessa noite e neste primeiro dia de cerco de Jericó. Vamos clamar o Espírito Santo sobre nós. Vamos lá, nas palmas assim, ó, vai. Vem vento do Espírito sobre nós nessa noite. Vamos lá. Vem vento do Espírito, Sopra sobre a igreja, vem vento do Espírito, e enche este lugar, vem vento do Espírito. Sopra sobre a igreja, vem vento do Espírito, e enche este lugar. sobre a terra, Sobre a terra seca, faz chover, Senhor. Sobre o vale de ossos, levanta o exército. sobre a terra seca, Sobre a terra seca, faz chover, Senhor. Sobre o vale de ossos, levanta agora o erga sua mão em cima e vamos lá, sustenta, sustenta o fogo, sustenta o fogo, Que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. Sustenta o fogo, sustenta o fogo. Que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. palmas. Vamos do começo mais uma vez. Vamos clamar mais forte esse Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na nossa vida não somos nada. Então clama isso sobre você. Vem vento Do Espírito sopra sobre a igreja, vem vento do Espírito, e enche este lugar, vem vento do Espírito, sopra sobre a igreja, vem vento do Espírito, e enche este sobre a lugar. terra seca do nosso coração. Sobre a terra seca vai chover, Senhor. Sobre o vale
Pode ser mais forte. Amém. Amém. E nesse cerco de Jericó, nós vamos clamar que as muralhas sejam derrubadas. Quem tem muralha na vida para derrubar e levanta a mão? Todos nós, né, meus irmãos? Eu te convido desde esse primeiro dia que você seja firme, meus irmãos. Sejam firmes nessas 7 semanas. Que eu tenho certeza que lá no final você vai proclamar a vitória de Deus na sua vida. Sim ou não? Você acredita? Então toma posse disso, meus irmãos. As muralhas vão cair. Peça a cura que você precisa, peça a libertação que você precisa em todas as áreas da sua vida. Seja firme nesse cerco de Jericó. Não desista. Não desista. Vão ser 7 semanas difíceis, mas sejam firmes para lá no final nós proclamarmos a vitória nas nossas vidas. Amém? Então vamos cantar juntos essa canção que vai estar conosco nessas 7 semanas. Vamos aprendendo ela. Eu, sob a ordem do Senhor, caminharei, mesmo em meio a tempestades. Eu, no poder da oração, alcançarei o favor de Deus. Sou tão pecador, mas pela graça vencedor. Mesmo enfermos somos, mesmo enfermos sou guerreiro, Deus não vai me abandonar. As muralhas da minha Jericó irão cair, o Senhor dará a vitória. O inimigo verá minha fé prevalecer, meu Deus, suas promessas. As muralhas da minha Jericó, clama isso. As muralhas da minha Jericó irão cair, o Senhor dará a vitória. O inimigo verá minha fé prevalecer, meu Deus, suas promessas cumprirá. Mais uma vez, as muralhas da minha Jericó irão cair, o Senhor dará a vitória. O inimigo verá minha fé prevalecer, meu Deus, suas promessas cumprirá. Amém, meus irmãos. Toma posse disso, que a vitória vai vir. E vamos firmes nessas 7 semanas. Amém? Estenda sua mão sobre a Marisa. Força, meu povo, estende a mão sobre ela, para nós clamarmos a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem que esmagou a cabeça da serpente, que ela possa envolver e gerar novamente a Marisa no ventre dela nessa noite, que ela possa interceder pela pregação e pela condução deste grupo de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezem comigo. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. Tem São Miguel Arcanjo aí? Tem oração de São Miguel? Ah lá, vamos lá, minha gente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Podemos nos sentar? Boa noite, minha gente. Que coisa boa ver cada um de vocês aqui para o nosso primeiro dia do Cerco de Jericó. Aqui está uma arca. Traga os teus pedidos. Essa arca vai ficar na igreja pelas 7 semanas. Traz seu pedido e faz assim. Lá tem a intenção da missa, falei semana passada. Coloca seus pedidos na intenção da missa. Seria muito bom se toda quinta você colocasse os pedidos. Por quê? Porque toda semana eles tiram os pedidos que estão lá. Então traga o pedido e coloca na intenção da missa. Vocês podem ter certeza, minha gente, que eu não sei o poder de um cerco de Jericó, mas é algo esplendoroso, é algo divino. Hoje, o primeiro dia, quem me conhece sabe que toda primeira semana do cerco de Jericó, toda semana de cura e libertação, não está muito alto meu som? Tá muito alto. Eu estou tentando falar baixo, ver se está bom assim. Está alto ainda? Está alto ainda. O povo aqui tem ouvido sensível. Está melhor assim ou não? Que aqui baixa mais um pouco. Aí no fundo, Júnior, tá bom assim? Então vamos lá. Quem me conhece sabe, deixa eu andar logo, porque 8h30 o Santíssimo é exposto. Primeira coisa, primeira semana, sempre cura e libertação. Porque as curas físicas acontecem após a oração de cura e libertação. As curas espirituais, as curas da alma. Primeira coisa, cura e libertação. Essa semana, eu e o João, para variar, fazendo adoração. Senhor, dá-nos uma palavra. A palavra caiu no livro de Daniel, no capítulo 10, que dizia: contra esses inimigos, somente Miguel. Senhor, confirme para nós essa palavra. Caiu em Apocalipse 12. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram que combater o demônio. Então hoje, nessa cura espiritual de hoje, nós queremos invocar um tripé. Durante esse cerco eu ainda falarei, não essa semana, sobre a Virgem Maria nos exorcismos. Se eu baixar um pouquinho mais, fica pouco aí no fundo. Eu quero um fio de cabelo. Baixa. Pensa numa mulher que fala alto, mas que não suporta quando fala alto. Então é o seguinte, eu acho que está bom assim. Olha a palavra que eu peguei. Apocalipse 12. Qual o contexto? Que houve uma batalha no céu. Primeiro uma mulher vestida de sol, uma coroa de 12 estrelas, a lua embaixo dos pés. Ela lutava, ela estava para ganhar neném. Eu sei que muitos dizem que essa mulher é a igreja, mas São João Paulo II e tantos outros santos disseram que ninguém se engane,
que essa mulher que está para dar à luz e que vence o dragão infernal é a Virgem Maria, a mesma que em Gênesis esmagava a cabeça da serpente. Então, de repente, a mulher deu à luz a um menino, Jesus, que iria governar todas as nações, e o filho dela foi arrebatado junto de Deus, e a mulher fugiu para um lugar preparado para ela. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas o dragão e seus anjos não prevaleceram, e já não houve lugar para eles no céu. O versículo 11. Quem são estes? E ele responde. Primeiro fala que lá tinha o demônio, que acusava os filhos de Deus dia e noite. Eu tenho visto isso a cada dia. O demônio que fala para os homens daqui que não vai dar em nada, para as mulheres que querem engravidar, coloca o medo no coração e começa a acusar: você não é digna de receber isso da mão de Deus, você não é digna. O demônio começa a acusar, é o acusador. Como é que eu faço para vencer essas acusações? Fala assim: estes venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. E segue. O dragão continua fazendo guerra, mas ele já foi derrotado. Que eu quero falar hoje para nós, que é para o resto da nossa vida, que nós nascemos numa guerra, minha gente, numa batalha. E isso não é para pôr medo em nós, é para que nós tenhamos um posicionamento. Você sabe que na geografia espiritual, não sei se eu posso falar assim, não tem esse negócio de estar em cima do muro, não. Ou você está blindado, ou você está vulnerável. A nossa fé não é uma fé de propaganda, é uma fé de trincheira, minha gente, de resistência. E essa noite nós estamos aqui para isso. Estamos nesse campo de combate e vai durar até o último dia de nossas vidas. Não é para ter medo, porque a vitória já foi nos dada. 500 vezes falamos isso. Mas, apesar do demônio ter sido derrotado, mais de 300 vezes se fala dele no Novo Testamento, ele ainda continua lutando contra os filhos de Deus. Deus não nos deixou sozinhos nesse combate. A maior arma que nós temos na mão, tinha 3 livros para trazer, eu vou levar um. Esse livro é muito bom, minha gente. O Diabo, Vivo e Atuante no Mundo, Conrado Balducci, um padre. Ele é cirúrgico e ele fala muito. Frei Elias Vela. Então o que eu falar hoje, pronto, além da palavra, Frei Elias Vela, Gabriel Amorte, Conrado Balducci, Duarte Lara. Eles dizem o seguinte: o Duarte Lara fala que depois de cada exorcismo ele clama o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo faz o demônio saltar. O que Deus nos dá? Deus nos dá o poder do sangue de Jesus. O mês de julho é dedicado ao sangue de Cristo. É o sangue que venceu a morte, que venceu o maligno. Colossenses, no capítulo 2, diz que Cristo triunfou sobre o demônio na cruz, derramou seu sangue e expôs o demônio ao ridículo. Então, cada 10 pessoas nós atendemos, 8 falam assim: Marisa, parece que o demônio me amarra. Marisa, olha, tem trabalho. Minha gente, pode ser, o demônio está aí para nos amarrar, está aí para usar as pessoas para fazer trabalho. Mas eu digo para vocês uma coisa: nós temos em nossas mãos o sangue de Jesus. Você tem que entrar na tua casa clamando esse sangue sobre tua casa, sobre tua família, e é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.
Nós vivemos uma batalha. Cada um aqui tem um pedido para fazer para Deus. Ou o pedido é de uma cura física, ou é de uma cura espiritual, ou é cura financeira, ou é cura psíquica. Mas cada um tem uma cura emocional. Cada um tem um pedido. E o demônio tem uma vontade louca para nos desviar do caminho de Deus. E ele coloca situações difíceis na nossa mente. Ele tem feito os filhos de Deus desistirem. Santo Agostinho fala: o que quis nos ensinar Jesus pendente na cruz? Quis nos ensinar que nós tenhamos coragem, que nós não desanimemos. O sangue de Cristo, ele me arranca da mão do demônio. A carta de São... Eu tenho que falar devagar, porque eu tenho tanta coisa para falar e já vi que meu tempo já foi. A carta de São Paulo aos Romanos diz assim: o salário do pecado é a morte. Pensa comigo na cena. Nós éramos escravos do inimigo. Ele acusava os filhos de Deus dia e noite. Mas o sangue de Cristo nos libertou. O demônio podia falar assim, pegar cada um de nós e falar assim: ele é o acusador, essa pecou, o salário dela é a morte. Ele teria todo o direito de falar isso se a salvação não tivesse chegado a mim. Ele colocou as mãos sobre nós, querendo nos afastar do caminho de Deus. Quando o sangue de Cristo foi derramado, nós saímos das mãos dele, as correntes foram quebradas. Nós não podemos mais viver debaixo da acusação do demônio, do medo, minha gente. O medo que nos impede de ir para frente, o medo que nos impede de arriscar, o medo que faz eu achar que nada vai dar certo, que faz eu pedir um pouquinho. Ó, minha gente, tem coisas, situações da minha vida que eu estou colhendo fruto agora, depois de 12 anos de oração. 12. Não é 2 dias, 12 dias, 12 meses, não. 12 anos. 12 anos é agora. E aclamando esse sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo, ele quebra a corrente. Ele me tira da mão do demônio. Foi cancelada, diz São Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, foi cancelada a ação do inimigo sobre nós. Ele não tem mais poder sobre nós. Mas se o sangue de Cristo me liberta, guarda bem, e limpa a minha casa, e limpa as feridas da alma, a minha casa está limpa, mas ela tem que ser preenchida. O que pode preencher essa casa é o amor de Deus. Então guarda, nós vamos lutar contra o inimigo, nós temos pedidos para fazer. Vamos clamar o sangue de Cristo. Ele vai libertar a nossa vida, a nossa história. Você pode ter certeza. Isso é verdadeiro, porque já aconteceu. Ele libertando-nos. A casa nossa tem que estar limpa, mas ela tem que estar preservada para não entrar piores aqui dentro. O que pode nos preservar? A misericórdia de Deus. A misericórdia que mesmo quando eu caio, ela me sustenta, ela me levanta, ela faz eu acreditar que tudo é possível. A misericórdia que me envolve, a misericórdia que envolve a minha vida. E minha gente, guarda que eu vou falar um caso grave. Ia falar outra coisa, eu lembrei desse caso, que de uma mulher que eu atendi, acompanhei e trouxe nessa igreja várias vezes, que não era daqui de Maringá, que para tentar aprender, sabia de Deus, conhecia a doutrina, sabia da verdade, para tentar segurar o marido, ela começou a fazer trabalhos com sangue, de cortar a cabeça de gato, jogar sangue dentro de casa, de jogar sangue dentro da comida, e começou a se envolver de tal maneira, e quanto mais ela se envolvia com isso, pior ficava o relacionamento dela e do esposo. Pior. Foram 4 anos de luta. Trazia ela aqui na adoração,
estribuchava no chão. 4 anos lutando. Ela percebeu que o que uniu ela e o esposo foi o sangue de Cristo derramado. Não o sangue de touro ou animais, como diz São Pedro, mas o sangue de Cristo. É por ele que nós somos comprados. Depois disso, é luta. Até hoje, é luta, é batalha, envolvendo na misericórdia de Deus. Mas a luta continua. O sangue de Cristo me libertou. O amor de Deus, a misericórdia de Deus me envolve. Mas a batalha continua. E vai ter esse último dia da minha vida. O que fazer? O que eu posso fazer então? A misericórdia de Deus me deu São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Muito difícil eu pregar algo para vocês que eu não faço em casa. E clamar o sangue para tudo. E clamar São Miguel Arcanjo. E clamar a misericórdia de Deus. Eu trouxe tem tanta coisa que poderia falar. Eu poderia falar do sangue de Jesus, de Nossa Senhora, claro. Vamos falar da água benta, falar do terço bento, dos objetos bentos. Conrado Balducci fala tudo sobre isso. Mas ele fala, citando Giovanni Cavalcoli, que ele escreveu sobre a boa batalha, a buona batalha. Ele diz que o principal instrumento para a vitória sobre Satanás é a cruz de Cristo. Quando a gente fala de Satanás, você já fica imaginando a pessoa possessa. Não é isso não. É o dia a dia nosso. É o desânimo. É ele entrando dentro dos casamentos. Hoje uma mensagem que eu recebi uma, respondi, e a mesma pessoa dizendo, se eu podia rezar por um casal que sabe de Deus, que conhece de Deus, e do nada, quando fala que é do nada, tem tentáculo do demônio. Do nada, ele quer sair de casa, deixar os filhos. E coisa que a gente mais vê é isso. Então quando fala, é esse tipo, é a ação dele, no cotidiano, no dia a dia, na educação dos filhos, querendo arrancar os filhos de nós, querendo colocar a pessoa batalha, luta, e não tem dinheiro para pagar o boleto. O dinheiro é guardado em saco sem fundo. É essa batalha do dia a dia. E ele fala, a principal instrumento para a vitória sobre Satanás é a cruz de Cristo, o sangue derramado, através do poder do Espírito Santo e da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Mas São Miguel Arcanjo é a força imediata, é o poder executivo de Cristo, e sua Santa Mãe. Ele é uma criatura angélica, de acordo com a tradição católica, é o chefe de todos os anjos que permaneceram fiéis a Deus. O demônio não suporta a fidelidade. Nós temos visto o que está acontecendo, o cisma que está acontecendo na nossa igreja. Que o Papa Leão XIV, os bispos que ele excomungou. É importante estar consciente da missão que São Miguel Arcanjo desempenha na economia da salvação e recorrer a ele nas emergências que nós julgamos necessárias. Termino já. Ele é o arcanjo que defende os direitos inalienáveis de Deus. Ele é um dos príncipes do céu, conforme fala Daniel capítulo 1. Ele é nomeado guardião do povo de Deus, para os quais virá o Salvador. O Papa Pio X disse assim: a primeira batalha foi vencida no céu por São Miguel Arcanjo, e é de se esperar que as batalhas do dia a dia também sejam vencidas por São Miguel Arcanjo. Ele não vai lutar no nosso lugar, ele vai lutar conosco, estão entendendo? É conosco. Então nós temos tudo na mão.
E eu tenho percebido que o desânimo, esse negócio de rezar um pouquinho, querer a graça não veio, a pessoa desanima. Não, isso é ação do demônio, é tática do demônio. Hoje, 4 da tarde, eu vim na adoração conduzir, toda quinta. Saindo, uma menina quis falar comigo. Você tem grupo? Eu falei, olha, eu tenho um compromisso, estou um pouco atrasada. Você tem meu telefone? Eu falei para ela, manda para mim mensagem. Eu falei, olha, faz o seguinte, vai no grupo hoje. Ela falou assim, eu tenho medo. Bem assim. Eu falei, não, hoje começa o cerco. Mas então, eu tenho medo. Medo do quê? Porque quando eu faço o cerco, as provações são enormes. Ele disse que não viria. O padre Duarte Lara fala, já falei 500 vezes também, que entre um exorcismo e outro, ele pede para o povo rezar. E as pessoas, algumas não voltam, porque fala que ficou pior. E ele diz assim, é truque do demônio. Minha gente, começa a rezar. Se você vê que piora, é porque deu certo. Você está conseguindo abalar o inferno. Fica firme, que a graça de Deus virá. Tanta coisa separei, mas não dá mais. Nós vamos rezar. Nós vamos clamar o sangue de Jesus. E eu não ia trazer a imagem de São Miguel, mas essa imagem veio lá do Monte Gargano, na Itália. Desde que ele apareceu lá, todos os papas foram para lá. Papa João Paulo II, 3 vezes, fez dois discursos maravilhosos, falando de São Miguel Arcanjo. É de lá, veio de lá. É luta, minha gente. Quem é o vencedor? É o Cristo. Mas na misericórdia dele que nos envolve, ele nos dá o arcanjo Miguel. Quando eu digo São Miguel, eu grito o nome dele. Quem como Deus? Há anos que eu sei disso. Diante de batalhas, quem como Deus? Eu só falo Miguel. São Miguel Arcanjo, me defenda nesse combate. Coisas, Cezinha, tá pronta? Coisas babaquinha. Eu precisava imprimir uma coisa sobre São Miguel Arcanjo, eu prometo, diante de Jesus. Não conseguia. Falei, Senhor, não tem problema, já está no meu coração, não preciso levar. Aí falei, não, por que não? O negócio está funcionando, por que não vai funcionar agora? Prometo. Eu comecei, São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Começou a imprimir. Começou a imprimir. Essa luta, essa fé, essa simplicidade, é luta do dia a dia, é luta para alcançar a vitória em todas as áreas da nossa vida, é luta para não desanimar, é luta para ir em frente, para educar os netos. Que graça aquele gaialzinho. É luta. E nós estaremos agora diante do Cristo. Gi, diante do Cristo. Odetinha, ele não está no banco, Godete. Ele não está no banco. Ele está em ação no nosso meio. Caio, Bruna, que coisa boa que vocês estão aqui de volta. Grávida, envolvemos no sangue de Cristo, guardamos no ventre de Nossa Senhora. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, receberei. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara milagres neste lugar. Seu
poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Senhor Jesus, antes de tudo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, Senhor Jesus, por esse cerco. Obrigado por esse momento, nós estarmos na Tua presença. Queremos Te agradecer. Agradecer pelo sangue derramado. Agradecer, Senhor, porque Você nos libertou. Agradecer, Senhor, pelas graças que o Senhor tem para nós nesse tempo de cerco. E eu quero ler, Senhor. Paola, pega para mim a palavra. Eu quero ler, Senhor, diante da Tua presença. A Tua palavra. Quero ler, Senhor, está muito forte no meu coração. Pegar Colossenses, que diz assim: é Jesus que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Jesus aboliu tudo isso definitivamente ao encravá-lo na cruz. Ele expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Senhor, nós entramos dentro do Teu triunfo. Eu coloco cada pessoa que está aqui agora, a família de cada um, o pedido de cada um. Serão 7 semanas que nós precisamos da Tua ajuda para perseverar. Nós precisamos, Senhor, e clamamos o Teu sangue sobre o nosso vazio existencial, sobre nossos questionamentos, nossas dúvidas intelectuais, Senhor, sobre a divisão das famílias, relacionamento marido e mulher. Nós colocamos, Senhor, debaixo do Teu sangue derramado, tudo aquilo que nós percebemos que está amarrado em nossas vidas. Colocamos a nossa história, desde o ventre materno até hoje, nossas fraquezas, nossas quedas, porque Você nos levanta pelo poder do Teu sangue. Clamamos o Teu sangue sobre cada área fracassada da nossa vida, porque por trás de um mal sempre tem um bem maior para os que estão escondidos no Teu sangue. Nós clamamos a Tua misericórdia sobre a nossa área espiritual, profissional, financeira, psíquica, sobre a nossa área sentimental, sobre nossos pensamentos, sobre nossa vontade. Nós clamamos o Teu sangue, Jesus, sobre o que está amarrado na nossa vida, porque Você nos desacorrentou, Você cancelou na Tua cruz, Você, Senhor, destruiu pelo poder do Teu sangue todas as correntes que o inimigo colocou em nós, e são muitas, os documentos conciliares dizem dessa batalha que começou antes do mundo e terminará no último dia de nossas vidas. Essa batalha, nós queremos nos lavar no Teu sangue, nós queremos nos envolver na Tua misericórdia, que não nos condena. É o contrário do demônio que nos acusa de incapazes, de medrosos, de fracos, de impotentes. Somos
Mas contigo, o demônio não tem condições de nos enfrentar se nós estivermos com o Senhor, se nós estivermos envolvidos no teu amor, no teu sangue, confessados, comungando. E para os que dizem que não ir à missa aos domingos é pecado, e pecado grave. Basta procurar o catecismo da Igreja Católica. O mandamento guardar domingos e festa de guarda. Nós queremos colocar a teus pés tudo aquilo que nós somos culpados, as amarras que nós mesmos fizemos em nossa área financeira, profissional, todas as áreas. Queremos colocar aos teus pés. Eu quero colocar nesse primeiro momento o medo de algumas mulheres que estão aqui, medo de não conseguir engravidar, medo de não conseguir levar a gestação até o fim. Está cancelado esse medo, está quebrada a corrente. Nós queremos colocar aos teus pés o teu povo que está aqui. As enfermidades, quem está aqui com enfermidade, que está lutando contra o câncer, contra diagnósticos terríveis, aqueles que estão lutando contra o demônio, que estão lutando porque o demônio está perseguindo. Cuidado, minha gente. Nós temos que levar duas coisas. Às vezes passamos por dificuldades e falamos assim, é provação. Temos que ter o discernimento dos espíritos para saber se é uma provação, se é uma noite escura da alma, ou se é uma perseguição diabólica, diante do qual nós temos que lutar. Coloco aqui, Senhor, todas as enfermidades, aqueles que lutam. Eu tenho uma imagem. Olha, a imagem que eu tenho é uma pessoa como se ela tivesse com um canivete, arrancando sempre uma casquinha, como se fosse uma ferida, uma verruga. É a nível espiritual que eu estou falando. E de repente aquilo virou uma ferida incurável. E Deus coloca no meu coração é que nós muitas vezes começamos a cutucar histórias da nossa vida, começamos a cutucar passado, e esse cutucar vai se transformando em uma ferida horrível, que pode gangrenar todo o corpo, que pode levar à morte. Coloca agora nos pés de Jesus todo o perdão que você não consegue dar. Você fica cutucando aquela dor, cutucando aquela mágoa. Isso é porta de entrada para o demônio. Eu tenho uma imagem também, é de um homem. Vejo você, como já vi algumas imagens, olhando para trás e caminhando, mas muito assustado. É como se algo do passado te atormentasse e te assustasse. É algo que te acompanha. E uma coisa muito ruim que você fez no passado para uma pessoa, você passou ela para trás. Isso tem te acompanhado. Você já se confessou, está apagado, mas essa cena te acompanha. Eu peço a você que entregue agora essa pessoa que você puxou o tapete, que você apunhalou. Coloca agora no sangue do Cordeiro de Deus, para que você seja livre, porque isso é porta para o inimigo. Eu dei uma imagem também de uma pessoa, vejo uma mulher, mas pode ser cada um de nós. É como se a imagem que eu tenho é como se ela entrasse dentro de uma latinha e ela puxasse aquela tampa da lata sobre ela e se escondesse ali. Aí ela sai, caminha um pouco e volta naquela latinha. Minha irmã, você foge também. Você mente para você mesmo. Você se esconde da verdade. Você se esconde para não enfrentar o medo que você tem de fracassar,
na tua área profissional. O medo que você tem. E outra coisa que eu vou dizer, a imagem que eu tenho é você sorrindo e entrando naquela lata. Você se engana e engana o outro também. Mas diante de Jesus, como se estivesse tudo bem. Mas diante de Jesus, você não tem que aparentar nada. Você não tem que ser nada diferente do que você é. Não se esconda. Exponha para Jesus a tua área financeira. Exponha para Jesus. Eu tive a imagem dessa pessoa agora. Depois eu falo com ela particularmente. No final, nós queremos colocar aos pés de Jesus a nossa história de alegria e tristeza, saúde e doença, de amargura, de medo e de coragem. Queremos colocar aos teus pés toda cilada que o demônio armou. Eu já vou parar com essas imagens, mas é que eu tive uma imagem agora. Você imagina um estilingue. Eu não vejo o estilingue, eu vejo só aquela borracha do estilingue. A pedra que é colocada no estilingue, vê se você enxerga o que eu estou enxergando. É uma borracha do estilingue, grande. E o nosso corpo, aquela borracha do estilingue da nossa barriga. E nós vamos para frente, empurrando aquela borracha. De repente, quando está lá na frente, aquela força nos impulsiona para trás. Então nós caminhamos, andamos, e de repente voltamos para trás. E parece que voltamos mais para trás do que estávamos ainda. Parece que tem uma força propulsora, uma força contrária que nos manda para fora, para trás. Nós queremos nessa noite pedir a você, Jesus, que destrua, que arrase, que aniquile toda essa força do inimigo, contrária à nossa vontade de caminhar, contrária à nossa luta. Caminhamos, estamos caminhando, estamos indo, parece que está tudo certo. De repente, voltamos, somos lançados lá para trás. É o inimigo, Jesus. Eu vejo com clareza que é o demônio, mas ele não pode, ele é derrotado. E nós nos envolvemos no teu sangue essa noite. E nós clamamos por São Miguel Arcanjo. E nós falamos: São Miguel Arcanjo, me defenda nesse combate. Sede nosso refúgio contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordene-lhe, Deus. Instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas, que andam pela nossa família tentando nos perder, que andam pelo nosso local de trabalho tentando nos derrotar, colocando falência, colocando miséria, trazendo coisas ruins. Que cesse agora toda a perseguição diabólica. Ordene, Jesus, que todo espírito maldito, desgraçado, infernal, maligno, que tenta nos derrubar, tenta fazer uma força contrária ao nosso caminhar, ordena, Jesus, que isso cesse, que pare essa perseguição diabólica. Nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, clamamos o teu sangue sobre os nossos sonhos, sobre nossa realidade, sobre o que temos e somos. Olebare candere chandere orebare, ole candere olebare, olebare chandere orebare, candele orebare, chandele orebare, candele orebare, chandele orebare, candele orebare, candele orebare, chandele orebare. Carta de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, ele anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti ao demônio, fortes na fé. Dá-nos a fé que move montanhas, a fé que aniquila o demônio, que anda à nossa volta, rugindo, procurando nos devorar. Eu sei que eu atrasei. Vamos fazer as orações? Vamos nos levantar. Olha para Ele. O dia é dele. O nosso olhar tem que estar nele. E
é com Ele que venceremos, envolvidos na sua misericórdia e no seu amor. E nós vamos rezar firme, tá bom, minha gente? Nada dessa vozinha mole, não. É Sandro, né? Firme, voz firme, forte, lá pra frente, caminhando, minha gente. Tiago, sem parar no meio do caminho, sem parar. Priscila, Rodolfo, firmes na fé. Rocio, Rafa, todo mundo aqui, firmes. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Gente, é oração de poder. Nessas orações, seria bom você trazer sempre um terço na mão. Trazer a Bíblia, né? Vale a pena trazer uma medalhinha junto com você. Medalhinha ali de 10, 15 centavos. Manda o padre abençoar, carrega com você. Carrega com você. Firmes, tá bom? Olha lá, Laércio. Leia, que vai para os Estados Unidos semana que vem. Que o Espírito Santo te ilumine. Que seja vitoriosa. Ó Pai Celestial, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas, por boca ou contaminação, em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas de maldições, vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, dos ciúmes, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias e de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição, promiscuidade. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, de todas as origens em nossa mente. Jesus, quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo teu sangue derramado na cruz. Jesus, quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega com entidade, sejam da origem que forem. Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um novo Pentecostes em nós e acreditemos em Tua vitória, que também é nossa. Amém,
Amém, amém. Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Vocês me ajudem a rezar pelas intenções do grupo, depois dos nossos pedidos. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, para o grupo de oração Família Projeto de Deus. Que o Espírito Santo haja e se manifeste com sinais, curas, milagres e profundas conversões, restaurando as famílias. Que possamos crescer em sabedoria, número e graça, diante de Deus e diante dos homens. As tuas intenções particulares agora, olha para Jesus. É Deus quem está aqui, minha gente. Parece pão, né? Mas é Deus. Corpo e sangue, alma e divindade. Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Em teu nome, Jesus, firmes, que seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas. Em teu nome, Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito ou feito contra essas pessoas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual, com falsas religiões, seitas ocultas, diabólicas, supersticiosas, sociedades secretas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores do corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em teu nome, Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia, fracasso, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Jericó, cidade murada,
tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram a trombeta na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou. É isso, Senhor, que nós colocamos aos seus pés. A queda das muralhas de nossas vidas, Senhor. Nós queremos dizer que nós acreditamos, nós estamos unidos em Teu nome. E você falou que quando 2 ou 3 estiverem unidos em Teu nome, você está no nosso meio e você nos concede as graças que precisamos. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse cerco. Obrigado, Senhor, porque nesse primeiro dia eu testemunho diante de vós a imagem que eu tenho de muros caindo. Nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer, dizer obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite santa, por essa noite abençoada. A imagem que eu tenho diante de Jesus é que Ele nos blinda, é que Ele coloca em nós armaduras como se fôssemos guerreiros. É isso, Senhor. Estamos entrando em campo de batalha, no coração da batalha de nossa vida, de nossa história. Dá-nos a graça da vitória, Jesus. Nós te louvamos por essa noite, nós te agradecemos. Saímos daqui animados, e se o demônio quiser diminuir as graças que recebemos essa noite, Senhor, nós te pedimos, aniquila esse mal, dá força para o teu povo voltar. Cuida do mar bravio essa semana, que eles possam se confessar, que nós possamos vir à missa, nos confessarmos, Senhor, e obter as tuas graças. Obrigado, Senhor, pela imagem que eu tenho, que debaixo dos teus pés está todo o mal que tentou se levantar contra nós. E a Virgem Imaculada, tua mãe, São Miguel Arcanjo, nos defendem nessa batalha. Obrigado por essa noite. Diga obrigado para Jesus. Fala obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu tomo posse da vitória desse primeiro dia. Eu tomo posse do aniquilamento do mal, dentro e fora de mim. Eu tomo posse, Senhor, da vitória nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, da tua graça, do teu sangue derramado na minha vida. Quando nós entrarmos em casa, nós vamos clamar o sangue de Jesus, blindando nossa casa, porque a primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, diz: vem, toma parte do sangue de Cristo, que foi aspergido sobre vós. Queremos esse sangue, Jesus, dá-nos
Nele, com Ele, por Ele, seremos vitoriosos, Senhor. Vamos cantar um refrão. A Ele a glória, a Ele o Levanta a tua mão. louvor, Vamos cantar isso. a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu senti um bicho na minha cabeça. Eu fui tirar. Era uma abelha. Olha, eu acabei de ser picada, César. Parece incrível, mas foi aqui. Não tenham medo da batalha, Ivanzinho. Sem medo. Sem medo da batalha. Isso é ira do inimigo. É tão simples uma picada de abelha. Pra mim não é. Vocês vão ver isso aqui inchar, ficar desse tamanho. O dedo latejando, tá aqui. Eu ofereço para Deus esse ferrão que está aqui, olhando para Ele, diante das vitórias que nós teremos, diante das graças. Nós queremos dar uma salva de palmas para Jesus. Força! Vitoriosos, vitoriosos nele, com Ele, por Ele, Senhor. Vitoriosos, graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A Ele a glória. A Ele a glória.